Olá amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre a correção do solo para o cultivo de tomate. E o que eu vou falar aqui se aplica tanto para o tomate mesa quanto para o tomate rasteiro. Se você ainda não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva, deixe o seu like na confiança que o vídeo será excelente. Não esqueça de compartilhar com seus amigos no grupo do WhatsApp. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Há poucos dias, num treinamento, eu fui questionado por um técnico a respeito de correção do solo e profundidade e saturação de bases. E essa pergunta ela é corriqueira, os nossos clientes da assessoria Passer me fazem constantemente esta pergunta. E achei interessante, eu disse para ele, olha, eu vou gravar um vídeo lá no Horta Online para falar desse assunto aí para mais pessoas. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Na literatura, aqui no Brasil, a maioria das culturas, os estudos que tem com calagem mostram uma variação de pelo menos 20% em que não se afeta a produtividade. Então você vai achar culturas, referências falando que a saturação ideal para uma determinada cultura é 60%, 70% ou 80%, e mostrando que dentro dessa faixa de 20% ali, 10% para cima ou para baixo, não vai afetar significativamente a produtividade. Quando a gente fala de saturação por base, tem uma série de coisas embutidas, por exemplo, com a CTC do solo. Normalmente solos de CTC maiores podem produzir muito bem com saturações menores, ou seja, tem uma caixa grande. 50% de uma caixa grande é muita coisa. E eu tenho solos de CTC baixo, em que a caixa é pequena, e nesses solos, talvez a caixa tenha que estar um pouco mais cheia para suprir bem a planta em nutrientes. Junto com a saturação vem a questão da influência de aumentar a saturação e normalmente subir o pH do solo, já que a gente sobe a saturação principalmente com calcário. E ao alterar o pH do solo, a gente pode ter problemas com micronutrientes metálicos, né, que é o cobre, com ferro, com manganês, com zinco. E esse problema existirá sempre? Não, aí depende da mineralogia do solo e de um aspecto muito importante que é a estrutura do solo. Né? Eu estou numa área aqui para vocês verem. Olha aqui, estava cultivada há um bom tempo com braquiário. Essa área aqui está com a braquiária em decomposição, o solo em preparo há um bom tempo. A estrutura física do solo boa, perfeita, permite aí que você consiga, às vezes, trabalhar com saturações maiores, com pHs maiores, mas com boa estrutura, de forma que as raízes mais profundas tenham um ambiente com pH mais baixo e que esse ambiente com pH mais baixo é uma condição boa para suprir os micronutrientes. Então, a saturação em si tem muitos pormenores, tem muitos detalhes técnicos que a gente precisa de considerar. De forma que eu não consigo bater o martelo que a saturação ideal seja 60, 70 ou 80 para tomate. Eu posso dizer que essa faixa de 60 a 80 parece interessante e que talvez nos solos de CTC maior você pode produzir muito bem perto de 60, naquele CTC menor talvez você precisa perto de 80, observando que esse 80 não esteja relacionado com pH excessivamente alto para a estrutura de solo e para a quantidade de micronutrientes que você tem em profundidade. Então eu não tenho certeza qual a saturação que você tem que colocar, mas o que é a certeza que eu quero colocar aqui? Profundidade de incorporação dos corretivos, do calcário aí principalmente. É muito importante calagens em camadas profundas. E um erro técnico grave que é cometido em muitas áreas é fazer o cálculo de calcário, as fórmulas de cálculo de calcário de qualquer um dos nossos manuais de adubação. Seja os manuais lá do Sul, seja a nossa quinta aproximação de Minas, o boletim 100, aquilo que é ensinado nas universidades. A gente calcula a necessidade de calagem para uma camada de 20 centímetros de solo. Normalmente, o que eu tenho que fazer com aquilo? Eu tenho que fazer uma correção, considerando o PRNT do calcário, e isso muito técnico faz. Então o técnico sabe que se ele calcular lá 1 tonelada de calcário, de necessidade de calcário, se o PRNT for 80, vai ter que aplicar 1.250 kg, 1,25 toneladas. Então ele vai fazer uma correção que é pelo PRNT. PRNT mais baixo, tem que aplicar mais calcário.
Agora, o que pouco técnico tem feito e feito com critério é a correção da profundidade de incorporação. Veja bem, se você tem grades pesadas, essas pesadas que trabalham 40, 45 centímetros, ou principalmente se você usa arado, principalmente arado de Iveca, que pode trabalhar aí 40, 45, 50 centímetros ou mais, você está diluindo o calcário excessivamente. Então você deve corrigir a dose de calcário, a quantidade de calcário de fato aplicada, tanto pelo PRT, mas principalmente pela profundidade de aplicação. Hoje, com equipamentos maiores, tratores mais potentes, é muito comum a incorporação profunda. E isso é consenso na literatura, que quanto mais profunda a calagem, melhor. Tá? Então, mais profundo é melhor. Se você pensar 30 é bom, 40 é bom, 50 é bom, 60, beleza. Você tem equipamento para fazer a que profundidade? Tá? Então, um detalhe, você tem que olhar o seu equipamento, as suas operações. Eu vou falar um pouco das nossas operações aqui para explicar sobre calagem, tá? Neste caso aqui, ó, o ano passado, lá em mais ou menos em fevereiro, março, foi colhido batata nessa área aqui. A gente fez análise de solo. Nessa análise de solo, parte química, a gente determinou lá a necessidade de calagem e a quantidade de calcário. Eu usei aqui um calcário com PRNT na casa de 96% e eu determinei uma dose de calcário para a camada de 0 a 50. Ou seja, a minha dose de calcário da necessidade de calcário foi multiplicada por 2,5, né? Já que 2,5 vezes maior a profundidade do que da forma original. Fiz essa correção. E como que eu fiz para aplicar esse calcário até 50 centímetros? Tem que ter sequências de operações. Então, primeiramente, a gente fez aqui, pós-colheita da batata, uma grade intermediária e um escarificador. Aplicamos o calcário, misturamos de grade. Quanto de calcário? Metade daquela dose calculada. Aqui pegou umas 6, 7 toneladas de calcário. Metade da dose e passamos a grade novamente. O que a gente fez? A gente homogeneizou ali uns 25 centímetros de solo com aquela metade daquela dose de calcário. Posteriormente, eu usei arado de Iveca. O que o arado de Iveca fez? O arado de Iveca ele é perfeito para inverter a leiva. Eu peguei aqueles 25 centímetros de cima, joguei lá embaixo e trouxe 25 centímetros aqui para o alto. E apliquei a outra metade da dose. Aí eu fiz a grade intermediária de novo. Eu passei subsolador porque aonde eu entro com o trator depois da terra arada, compacta. O trator vai compactar ali o rastro. Descompactei o rastro. Deixei tudo nivelado. Aplicamos aí a braquiária. Essa braquiária aqui, ó, que está em decomposição, ela foi semeada em abril aproximadamente. Que já começa o período frio, mas foi suficiente para ela germinar bem. Ela veio crescendo, ficou pequena ali até mais ou menos fim de julho, agosto. E depois ela deslanchou e deu uma excelente massa. Em dezembro, a gente matou essa braquiária, dessecou ela. Vocês podem ver vídeos no canal falando sobre dessecação da braquiária. E aí, a gente veio vagarosamente agora trabalhando nessa área, tá? Vou falar disso aqui para frente, sobre o preparo de solo aí para o tomate. Mas, ponto-chave aqui do vídeo. Observe a saturação que você vai usar. Depois, observe o PRNT. Terceiro, profundidade que você vai trabalhar. Qual a profundidade? Quanto mais profundo, melhor. Aí a profundidade de corte vai depender da combinação de operações. Eu falei uma aqui que eu fiz no Ipacer. É só daquele jeito que funciona? Não. Olhe os seus equipamentos e pense como que você pode misturar melhor o calcário e qual a maior profundidade que você consegue fazer isso. Você quer incorporar só com grade a 40? Tem jeito? Tem. Você tem que ter grade extra pesada. Tem que ter grade aí de 38, 40, 42 polegadas. Não tem arado de Iveca, tem arado de disco. Pode. Arado de disco ele é um bom arado também para você misturar coisas com ele. Agora, o arado de disco ele não é bom de penetrar no solo. Aí o que você tem que fazer às vezes? Você tem que pegar, passar uma grade primeiro, um escarificador para aliviar para o trator. E aí tem uma parte macia em cima e o arado só pegar mais um tanto embaixo e tombar aquela terra misturando bem. O arado de disco mistura, a grade mistura, o arado de Iveca só inverte. Então, para arado de Iveca, você tem que ter duas operações de distribuição de calcário.
O arado de Aiveca trabalha mais fundo, é bom, mas gasta duas operações, né? Uma primeira de calcário, mistura, arado de Aiveca, depois mais calcário, depois quebra o rastro do trator. Então, você considerar essas nuances, mas importante, calagem, camada profunda. E a prevenção primeira que tem do fundo preto é calagem bem feita. Tá? Deficiência de cálcio, você tem fontes complementares, depois o gesso, lá no plantio, no super simples, o nitrato de cálcio em coberturas, cloreto de cálcio em cobertura, mas isso vai dar bom resultado se você primeiro fazer uma boa correção de solo. É necessário caprichar nisso daí. Outra questão, calagem, gente, é bom fazer com antecipação, e não é porque o calcário é lento para reagir, não é só por isso não, é porque, por exemplo, a gente veio aqui em dezembro e amostrou o solo, e verificou como é que estava a saturação, como é que estava o disponibilidade de cálcio e magnésio, numa camada de 30 a 40 centímetros. E se tivesse baixo, o que eu teria feito? Mais calagem. Eu tinha tempo de fazer alguma ação. Agora suponha que eu tenha feito tudo de última hora. Se depois eu descobrir que a calagem está baixa, que não corrigi adequadamente o cálcio, como que eu vou colocar cálcio depois que tem mulch, sistema de tutoramento, tudo instalado aqui na área? Aí não tem como. Então faça a calagem com antecedência e confira o processo de calagem. Tome cuidado para você não ficar buscando um monte de tecnologias em torno de correção de solo, como maquinário, como produtos com alguma customização, ou discutindo qual que é a melhor saturação, se é 70 ou 80, quando você erra, por exemplo, na profundidade de incorporação. Essa sim tem consenso na literatura, e os nossos dados da assessoria mostram que as terras mais produtivas não são as que têm saturação necessariamente alta, são as que têm perfil corrigido maior. Tá? Então faça isso com zelo, com capricho, e com certeza uma excelente ferramenta para incrementar a produtividade e reduzir problemas com fundo preto aí do tomateiro. A gente já gravou vídeos falando do fundo preto, você pode conferir também. Primeira ação, faça a calagem bem feita. Segunda ação que você tem que fazer é manejo de potássio, que a gente vai falar de novo. A gente tem também vídeos aí no canal, você pode conferir no Horta Online. A gente vai falar novamente em mais detalhes sobre manejo de potássio, porque é um nutriente fundamental, é um dos mais absorvidos pelo tomate, pode ser o mais absorvido, normalmente é no cenário de alta produção, mas ele pode ser o vilão para fundo preto, especialmente se você não fez a calagem corretamente, tá bom? Então assim, se você nessa altura não se inscreveu, né, se inscreva aqui no canal. Muita gente assistindo os vídeos, olha lá, tomateiros, por favor, se inscreva aqui no canal para você e ative o sininho para você ser avisado de novos vídeos. Esse ano vai ter muito vídeo aqui falando sobre manejo na cultura do tomate. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, o que você quer que eu grave aqui no canal. Fala aí a sua dúvida. Interage lá também no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. Pode colocar lá a sua dúvida, o que você quer que a gente grave, o que você quer que a gente comente. Dúvida que você ficou dos vídeos, pontos de vista. A gente quer discutir e entender como a gente pode mesclar ideias para produzir mais sabor e saúde. Essa é a missão do nosso Instituto de Pesquisa, e é isso que a gente quer aí com os nossos vídeos, tá bom? Então se inscreva aí, um abraço a todos e até o próximo vídeo.